Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês forem assistir esse material. Preparei hoje um material para vocês muito interessante que diz respeito à questão, do porquê nos tempos antigos as pessoas viviam tantos anos, isso de acordo com a Bíblia, as Escrituras, os textos bíblicos. As pessoas viviam lá em média 800 anos e hoje, nós não chegamos nem perto disso. Estamos vivendo aí a reboque, vamos dizer assim, aos trancos e aos barrancos, mais ou menos 70 anos. Bom, para começar, viemos aí com uma pergunta, por que as pessoas de antigamente viviam tantos anos? Segundo a Bíblia, as pessoas que viveram antes da época do dilúvio viviam em média 800 anos, algo totalmente superior ao que verificamos hoje. Mas o que possibilitava tamanha discrepância? Qual o segredo por trás dessa longevidade? Nós estaremos entendendo aí o porquê dessa longevidade toda. Bom, o primeiro ponto, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, pessoal, ela trouxe o que? Ao consumi-la, os nossos pais, digamos assim, a fruta dessa árvore tinha algumas substâncias químicas, alguma estrutura dela ali, química, alguma estrutura biológica dela que praticamente ativou, dentro do nosso material genético, o seu próprio estado de autodestruição, E nós vemos que foi dito para eles, que o dia que eles comessem da fruta dessa árvore, era certo que eles morreriam, certo? E foi isso mesmo que aconteceu, porque nós vemos que Deus diz na sua palavra, no livro de Salmos, e também tem um outro livro no Novo Testamento que vai falar disso, no livro de Pedro, que 1000 anos para Deus são como um dia e um dia como 1000 anos. Então, se a gente for ver, um dia para Deus equivalem a 1000 anos nossos, certo? E ainda tem a questão de que como no nosso tempo está passando mais rápido, 1000 anos nossos pode não valer um dia celestial para Deus, porque olha para vocês verem o quanto parece que os dias estão correndo cada vez mais depressa, Uma outra coisa interessante que aconteceu, existe um livro chamado Targum de Jerusalém, e esse livro, ele é como se fosse uma enciclopédia, tá? Que visa facilitar o entendimento, das escrituras, e nele diz que Adão e Eva, eles eram muito semelhantes aos anjos, e eles inclusive vestiam roupas de ônix. Ônix é um mineral muito precioso, que inclusive aparece na roupa do sumo sacerdote. Ônix, belírio, topázio, aparece lá na Nova Jerusalém, esses materiais. E eles perderam essas roupas, e inclusive, além disso, conforme vemos no livro de Gênesis, eles, a partir daquele momento, vieram os castigos sobre eles, e eles padeceriam a morte, experimentariam a morte, o que isso quer dizer? Tem um livro em Salmos mesmo que diz que o homem, os seres humanos, tá? O homem com letra maiúscula, eles eram um pouco inferiores aos anjos, certo? Aos seres celestiais, um pouco inferiores. E observando isso hoje, será que nós somos um pouco inferior aos anjos? De jeito nenhum, somos muito inferiores. Só que esse texto de Salmos, capítulo 8, não se refere
aos seres humanos, a nós seres humanos do tempo de hoje, mas de tempos mais remotos. O segundo ponto é o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que se peca, que se desobedece a Deus, o nosso tempo de vida vai diminuindo cada vez mais. Aí tem até aquele outro texto que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí se remete à questão do escorpião, que tem um aguilhão, o qual ele inocula o seu veneno nas suas vítimas, e essas dificilmente conseguem escapar com vida, né? O que aconteceu? Quando Cristo ele morre e ele ressuscita, e as profecias antes dele e depois dele, que profetizavam a respeito da vida, né, para aqueles que nele crescem, é o que? É o antídoto que anularia o veneno do escorpião, o veneno da morte, certo? E isso é muito profundo, pessoal, porque o que acontece? Deus ele deu o livre-arbítrio para os seus seres. Só que o que acontece? Livre-arbítrio é o que? Liberdade de escolha. Só que, por mais que tenha liberdade, nós devemos arcar com os nossos atos. O que deveríamos arcar com os nossos atos? Que apesar de termos a liberdade, nós colheríamos os frutos dessa liberdade. E o que acontece? Não tem como haver vida fora de Deus. E eu já vou chegar num assunto importante aqui. Eu vou chegar num assunto interessante porque existem aqueles seres, né, no caso os anjos caídos, que eles pecaram. E eles hoje, no cosmos, no universo, eles se comportam como o quê? Como vírus, como bactérias e protozoários que causam doenças, né? Esses hospedeiros, né, que eles entram no corpo de uma vítima e eles vão sugando as energias da vítima, levando a vítima à exaustão, né? Uma célula cancerígena. Essa é a característica desses anjos caídos. Eles estão, né, a todo momento querendo sugar a energia. E eles não pensam nem mesmo neles. Eles não pensam nem mesmo neles porque se a energia se esgotar, se exaurir, eles também morrerão. E é isso que eles querem a própria destruição. E aí nós aprendemos, né, nas escrituras que Satanás ele foi o aferidor da medida, né? Ele regulava no passado, né? Ele regulava o fluxo de energia e ele foi achada corrupção nele, né? Logicamente que o profeta profetiza, né, a respeito do rei de Tiro lá e começa a ver as coisas que ele fez, né? Provavelmente o rei de Tiro era sim ali por trás do rei de Tiro havia uma entidade, quase certo isso, tá? Havia sim uma entidade maligna caída e muito provavelmente o rei de Tiro fosse um Néfilim, certo? Muito provavelmente eu digo assim porque existem pessoas que não acreditam nisso. Mas sim, pelas escrituras, nós veremos em outras oportunidades, essas coisas existiram sim. De uma pessoa já nascer e dentro do seu corpo, ao invés de uma alma dada por Deus, for um anjo caído. Mas nós veremos isso em outras oportunidades. Então, continuando aqui esse assunto, né? O que acontece? Quando a pessoa ele é avarenta, o que é a pessoa ser avarenta? É quando a pessoa ele só quer acumular para si próprio os recursos, sejam lá quais forem eles. Quando ele é avarento, ele é idólatra, porque ele só pensa nele, ele só quer o seu bem e não se preocupa com os outros. E ao mesmo tempo ele é mercenário. Por que ele é mercenário? Porque ele só ajuda quem ele acha interessante ajudar ou quem o recompensa com algum tipo de salário. Essas são as características básicas de quem foi Satanás,
no mundo, no mundo celestial, né? Naquele mundo que se perdeu, do Gênesis capítulo 1, versículo 1, certo? Avareza, idolatria, ele foi avarento, idólatra, mercenário, mentiroso, porque mentia, mentiroso, ele foi homicida, né? Porque o que ele fez causou a morte, né, das coisas, a destruição das coisas. Então, né, ele é alguém que não está nem preocupado, né? Você vê que ele ousou ousou o quê? Fazer um trono para ele se assentar no lugar de Deus, acima das estrelas do céu. Então ele é alguém que de tanto pecado que cometeu e comete, ele não está nem se preocupa mais de que a sua avareza, a sua ganância, a sua idolatria pode destruir a si próprio. Se comporta mesmo como um vírus, uma bactéria maligna, certo? Nesse corpo que é o cosmos, né? Digamos assim, o universo por inteiro. Nós temos, pessoal, na Bíblia aí algumas histórias muito interessantes. São histórias literais, tá? Dos dois filhos de Adão, dos dois meninos, tá? Caim e Abel. E nessas histórias nós vemos aí duas tipologias interessantes. Caim, né, ele foi lavrador do solo, mas as pessoas quando leem esse texto pensam apenas numa pessoa com uma enxadinha na mão ou com uma picareta na mão. Não, não é nada disso. Não é apenas isso. Melhor dizendo, além de agricultor, ele foi alguém que entendia muito de física, né? Ele entendia muito de biologia, muito de mineralogia, geologia. Ele entendia, conhecia muito bem os minerais e sabia como retirá-los do solo. Só que ao invés, né, de Caim usar desse conhecimento que ele tinha para o bem, ou seja, utilizar desses minerais que ele conhecia, a fim do que de usar na lavoura para fortalecer as plantas que ele cultivava, ele fazia o que? Ele retirava esses minerais do solo com ganância, acumulava eles em depósitos, certo? Não pensava nos próximos, fazia tudo com egoísmo, fazia tudo com avareza, e foi onde ele começou a ser rejeitado. Por conta dessas ações, as pessoas quando leem o texto, as pessoas leem o texto e o enxergam de maneira muito isolada. Ah, não, foi só porque ele levou um sacrifício inapropriado. Não foi por causa disso, foi uma sequência de atos errados que ele cometeu sem arrependimento. Ao contrário, né, de Caim e Abel, né, o seu irmão, ele como que ele se comportava? Ele era pastor de ovelhas. E como que ele se comportava, né? O pastor de ovelhas tem que também o que produzir alimentos para elas, né? Ele tem que cuidar, ele tem que fazer as coisas com amor. E nessas atividades que Abel fazia, certo? Na casa dele, né? Muitas das vezes ele pensava muito na questão do amor, do ato de se compartilhar, de não ser egoísta, de não ser idólatra. Isso que ele fez é uma tipologia das características que Cristo fez, quando Cristo se entregou por amor de nós, e que as pessoas devem fazer. Não pensar em si próprias, não serem egoístas, e sim compartilhar, amar, cuidar do próximo como a si próprio. Então, por isso que a oferenda dele foi aceita. Vale ressaltar ainda que a descendência de Caim foram os primeiros construtores de cidades e os primeiros metalúrgicos, certo? Caim foi o primeiro a edificar cidades, e quando você edifica cidades, você precisa usar o quê? Minerais do solo. E quando você usa esses minerais, você vai fazer o quê? Você vai fazer as construções da cidade, inclusive esculpir, construir o quê? Deuses feitos com esses minerais do solo, né? Não estou falando só de madeira e gesso, estou falando de ouro, de prata, bronze,
Nós já veremos qual que é a principal finalidade dos minerais hoje e o porquê, né? O que, que tem de relação em relação a essas coisas que eu estou falando com o fato de estarmos enfraquecendo cada vez mais e mais. Não há nada novo debaixo do céu, né? Quando Salomão ele escreveu isso, né, ele estava pensando no que? Ele recebeu inspiração, estava pensando no que? Em tudo o que aconteceu no passado, aconteceu no seu tempo presente, acontecia, né, no seu tempo presente de vida e aconteceria no futuro. Assim se comportam as Escrituras. Elas se cumprem, se cumpriram e se cumprirão, certo? Não existe delimitação de tempo. Ah, essa é só para o tempo de Daniel. Ah, essa outra é só para o tempo de Adão. Não, essa outra é só para o tempo de Matusalém. Ah, essa aqui só serve para o tempo de Matusalém e de Cristo. Não. Serviram para aqueles tempos, servem para os tempos de hoje e ainda servirão para tempos posteriores. É assim que as coisas funcionam. Então, sobre a estátua de Daniel, além dela mostrar, né, a glória daqueles reinos do passado, né, no caso o ouro, muito usado na construção de cidades na própria Babilônia, na época da Babilônia, na época do Egito, né, a gente vê que o faraó possuía muito, né, muitas coisas de ouro. Na época ali de José, de Abraão, usavam-se muito ouro, né? Na época de Nimrod. O que está mostrando ali? Não apenas esse fator, mas uma questão genética também. Uma questão genética relacionada ao enfraquecimento do quê? O enfraquecimento do próprio material genético do corpo humano, certo? E por que? Olha para vocês verem a profundidade disso. De acordo com o livro de Jazar, o Justo, o livro dos Justos, né? E de acordo com Gênesis, não apenas esses dois livros, mas de acordo com todos os profetas, né, eles vão fazer a menção a respeito da idolatria a imagens de escultura. O que acontecia? As pessoas retiravam, né, os minerais do solo, confeccionavam, né, ou bens de consumo, ou até mesmo deuses, e o que eles faziam? Eles idolatravam, né, dedicavam culto a essas divindades. De tanto que quando eles estavam construindo a Torre de Babel, muito provavelmente, quase certeza absoluta, eles empregaram lá ouro, eles estavam empregando ouro, estavam empregando outros minerais, e lá naquela torre foi dito que qualquer pessoa, né, quando eles estavam construindo, eles fizeram um acordo assim, que qualquer pessoa que caísse da torre e morresse, ninguém se lamentaria por essa pessoa. Porém, se um tijolo ou se algum material da torre caísse, eles iriam fazer o quê? Eles ficariam muito tristes e iriam declarar dia de luto. Olha para vocês verem. A vida humana, o valor da vida humana foi trocado por bens materiais. Entenderam? Então, precisamos ajuntar tesouro no céu e não na terra. Aquilo lá era um utensílio de idolatria. Essa informação, pessoal, está no livro dos Justos, tá? Que vai descrever com mais detalhes a respeito da construção daquela torre. Aqui nós temos, né, a imagem do sonho de Daniel, né, que descreve, né, os principais reinos que existiram no mundo e que existiriam, né, depois da sua vida. E olha para vocês verem, né, uma coisa que eu não comentei, que eu preciso voltar aqui. Nós estamos vendo, né, que os minerais continuam até hoje sendo retirados do solo para a produção de bens de consumo
E agora os bens de consumo estão vindo com o quê? Com a inteligência. Inteligência artificial. Carros inteligentes, robôs inteligentes. E as pessoas adorarão esses utensílios. Está escrito no Apocalipse de João: e foi dado fôlego à imagem da besta. O que é essa besta? É todo o conhecimento tecnológico que utilizava dos minerais para produzir o quê? Grandes cidades, para produzir monumentos, produzir construções, certo? Então foi dado fôlego à imagem da besta para que falasse não apenas isso, para que fizesse morrer todos aqueles que não a adorassem. Aí Nabucodonosor tem esse sonho, fica desesperado, nenhum dos seus sábios conseguiu entendê-lo, e aí o Daniel consegue interpretá-lo, e depois que ele recebe toda a revelação, Nabucodonosor, como um anticristo manifesto na terra, decide construir uma estátua de ouro, e todos aqueles que não a adorassem deveriam morrer. E ele fez essa estátua de ouro com o coração todo cheio de orgulho, dizendo que o império dele, que o reino dele jamais deixaria de existir. Olha para vocês verem isso, certo? Uma imagem, as pessoas tinham que adorá-la, porque senão morreriam. E no Apocalipse de João, que se refere a tempo futuro, e não apenas o Apocalipse de João, tem outros textos proféticos também, inclusive livros escondidos, tá? Eu estou citando aqui alguns livros escondidos, que é o livro dos justos, né? Mas tem outros também. A questão de Caim, a família de Caim ter sido os primeiros construtores de metais, está no Gênesis, né? Fabricantes de armas, de cidades. Só que também aparece que no livro de 1 Enoque, né, que é um outro livro escondido. Então olha para vocês verem, né, a complexidade, o que uma profecia não foi dita apenas por um profeta. E olha que interessante, né? A pedra, existem várias menções que Cristo é a pedra, né? No qual os construtores rejeitaram, e ela bate nos pés dessa estátua aqui. E os pés é o que? Essa mistura, né, do barro com o ferro. Nós vamos ver o que é essa mistura do barro com o ferro. A mistura do barro com o ferro é essa mistura que estão propondo agora entre homens e máquinas. O ser humano 2.0. Olha para vocês verem que esses materiais aqui não descrevem apenas os reinos, a questão geopolítica, mas é uma questão genética aqui dentro, aqui envolvida. Aqui nós vemos nessa outra imagem, né, quando os israelitas estavam lá no Egito, e eles edificaram um bezerro de ouro, né, no momento em que Moisés se retirou para jejuar, né? E quando Moisés voltou, se deparou com essa cena. Olha o que eles faziam. Fizeram o quê? Uma escultura, certo, de ouro, e estavam adorando ela. O ouro, a prata, o bronze, o minério, o ferro, a bauxita, esses minerais foram feitos para fabricar deuses e adorá-los? Não. Eles foram feitos, né? A gente já vai explicar o porquê que eles estão na natureza. Eles não foram feitos para isso. Aqui nós temos uma imagem de um robô, certo? A inteligência artificial, ó, foi dado fôlego à imagem da besta, para que não apenas falasse, mas para que fizesse morrer aqueles que não a adorassem. Não há nada novo debaixo do céu. Olha aí para vocês verem. Né? Aconteceu na época do rei Nabucodonosor, isso daqui, e também aconteceu na época em que Abraão, muita gente não sabe, está no livro dos justos, Abraão teve que fugir, Abraão, foi lançado numa fornalha porque havia destruído os deuses que o pai dele confeccionava, certo?
E eram deuses importantes do panteão de Nimrod. Nimrod, ele é na época da Suméria, tá, pessoal? Para quem ainda não sabe. Então, não há nada novo debaixo do céu. As profecias se, se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. Internet das coisas, aí ó, os bens de consumo. Um celular, para se produzir o celular, o computador, é usado ouro, é usado prata, é usado muitas coisas, muitos minerais. Agora, pessoal, vamos entrar um pouco aqui nessa questão, tá? Envolvendo a genética. Dentro das células, pessoal, nós temos essas estruturas aqui. O DNA, que carrega todas as informações genéticas do indivíduo, de tanto que é que se pegarem um pedaço de unha de uma pessoa, a polícia científica, né? Se ela pegar um pedaço de unha ou um fio de cabelo de uma pessoa e examinar as células, e depois das células examinar as moléculas de DNA dessas células, desse cabelo, eles vão saber todas as informações de quem esteve ali, de quem foi o criminoso. Por isso que a polícia científica acha com precisão, né, encontra, né, o criminoso. Quando são feitas as investigações, tem até aquelas séries CSI, investigação criminal, enfim. E o RNA, ele é o que? O mensageiro dentro dessas células. E ele que vai transportar as mensagens lá dentro para que essa célula venha se reconstruir, se regeneralizar, enfim, cumprir as suas funções de comunicação umas com as outras. Nessa imagem, essas imagens são ilustrativas, tá? Nessa imagem aqui nós temos uma célula animal e uma célula vegetal, né? A célula animal, né, tem o núcleo da célula, tem todos esses órgãos aqui internos, tá? E na célula vegetal o mesmo ocorre, tem os cloroplastos, né, que vão dar a coloração verde. Vai ter toda uma estrutura aqui para poder fazer a expulsão ou a captação de água. De tanto que é que se você deixa uma planta seca, ela vai o que? Ficar com pouca água. Aí sua folha vai murchar. Né? E o que acontece? É um sinal de que ela está perdendo água. Olha lá, pessoal. O nosso organismo, ó, ele é composto por 1 trilhão de células. Cada célula possui cromossomos homólogos, um par, certo? E cada um é uma molécula de DNA e os genes são as regiões funcionais. Olha para vocês verem toda essa estrutura aqui, ó, até chegar à dupla hélice que nós vimos aqui. Tem toda essa estrutura aqui, certo? Tem o corpo, as células, todas elas unidas para formar um tecido. Aí dentro da célula vai ter esses cromossomos aqui, certo? Que vão constituir um par. E dentro deles vai ter o gene. E dentro do gene a estrutura do DNA que vai dar todas as características. Então vemos aí a união do micro e do macro. Né? Aí nas escrituras lá a gente vai ver que nós somos o quê? Os membros do corpo de Cristo. Então, vamos imaginar que nós somos essas células aqui. 1 trilhão de células. Cada um de nós é uma célula. A gente unido forma o corpo de Cristo. Interessante essas coisas. Composição química da célula. Então, agora a gente vai entrar no porquê que os minerais são importantes para a manutenção da vida. Certo? Inclusive, tem um texto bíblico. Quando, assim que Moisés desce e vê as pessoas idolatrando aquele bezerro, ele vai, recebe instrução divina e ele pega e tritura aquele material, né? Quebra tudo aquele bezerro de ouro que eles haviam feito, tritura ele, né? E dá diluído no meio do copo da água
para eles beberem. Por quê? Porque o ouro, assim como nós temos hoje ferro no nosso organismo, o ouro, né, estava presente dentro do organismo das pessoas naquele tempo. Por quê? Naquele tempo, eles não haviam esgotado todas as reservas de ouro do mundo. Então, as plantas, quando eles plantavam, as plantas sugavam os minerais do solo e sugavam uma quantidade muito maior de ouro e de prata. E esses materiais são muito importantes para o bom funcionamento do organismo, né? Então, quando Deus ele colocou, né, ele tem todo o mecanismo, tá, para a produção dos minerais no solo. E quando houve, né, a produção dos minerais, era por que os minerais existem? Para a alimentação dos seres vivos, certo? E não para a confecção de deuses. Então vamos lá. Substâncias inorgânicas dentro de uma célula. O que é uma substância inorgânica? É tudo aquilo que não é um organismo vivo, certo? Que não é um organismo vivo, que não vem do que? Do carbono. Hoje, todos os organismos vivos têm uma forte ligação com o carbono, certo? Os inorgânicos são os que não têm vida, que não têm ligação com o carbono. A água e os sais minerais. Substâncias orgânicas são todas aquelas que vêm de origem animal ou vegetal e que têm forte ligação com o carbono. Os carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos. No passado, pessoal, essa estrutura orgânica aqui, né, na época, até mesmo na época anterior ao dilúvio, né, lógico que isso foi se perdendo, mas na época anterior ao dilúvio, as substâncias orgânicas não dependiam do carbono, e sim do silício. Então, por isso também havia maior resistência da pele. Vamos aqui à tabela periódica, né, para entender um pouco a respeito dos minerais. Aí nós temos aqui essa tabela periódica, tá? Os metais alcalinos em vermelho, tá? Os metais alcalinos, nós temos o sódio. O sódio é encontrado, ele está na composição química desse sal de cozinha. Ah, pessoal, uma coisa importante. Quando Cristo ele falou, vós sois o sal da terra, por que ele estava falando aquilo a respeito do sal, perdão? Porque o sal ele tinha um alto valor nutricional. Ele ainda tem um alto valor nutricional. Porém, esse sal industrializado que nós utilizamos, ele só tem cloreto de sódio. Ele só tem cloreto de sódio, então ele não é bom. Mas o sal do Himalaia, por exemplo, tá? E sal assim que ele é menos industrializado, menos refinado, ele tem um alto valor de conserva e é muito importante para a manutenção da nossa vida. Caso vocês não queiram acreditar aqui nas minhas palavras, pesquise na internet sobre o Dr. Lair Ribeiro. Ele tem mais informações de maneira muito mais profunda para passar para vocês a respeito do sal encontrado nos oceanos e também o sal do Himalaia, né? Aí temos aí o cálcio também como metais alcalinos e agora metais alcalinos terrosos, né? Que está em bege aqui. Quem que são esses metais alcalinos terrosos? Nós temos aqui o bário, né? O bário e outros aqui, né, listados aqui na coluna 2. Metais de transição, em verde claro. Quem são os metais de transição? Titânio. Temos também aí o cromo, o manganês, metal de transição. O ferro é um metal de transição, certo? Temos também o cobre, o zinco, né? Você vê que as vitaminas que eles fazem aí,
eles usam, né, muito do zinco. Temos também o ouro, né, na sigla AU, é um outro metal de transição. Quais são as características desses minerais? Eles são excelentes condutores de energia elétrica. O cobre, o ferro, o manganês, o ouro. O ouro é o que possui a maior condutividade elétrica. Metais pós-transição. Aí nós temos aqui o alumínio, certo? O alumínio. Inclusive a sigla da inteligência artificial da língua inglesa, nós temos o I e o A, né? E aqui o alumínio, né? Na sigla AI. Nós temos também o estanho, e outros aqui que são os metais pós-transição. Semimetais. Quem são esses semimetais? Nós aqui temos na tabela periódica o bário, né? Tem aqui os nomes aqui. O silício, pessoal, como um metal, na classe aí dos semimetais. Eles são quase que metais. Inclusive, né, nós temos o Vale do Silício lá na Califórnia. E no Vale do Silício se produzem os principais produtos tecnológicos do mundo. Nós temos a sede da Google lá em São Francisco. A região lá é chamada de Vale do Silício. Não metais poliatômicos. Aí nós temos os não metais poliatômicos, né? O carbono, o fósforo, certo? O carbono mesmo é o que ele tem. O carbono ele é um material que, inclusive, o carvão mineral é constituído de carbono. E ele tem uma combustão muito rápida, e eficiente, muito boa, né, para ele é muito bom para se queimar. O fósforo, inclusive, né, que se é usado nas caixas que tem naqueles fósforos, né, eles colocam em cima daquele palitinho o fósforo, uma combustão muito alta, né, nesses materiais. Tem o enxofre também. Não metais diatômicos, né? Aí os não metais diatômicos nós temos o nitrogênio, o oxigênio, muito importante aí na manutenção da vida. O flúor, né, que usam tanto aí nos cremes dentais, o cloro, né, são os metais diatômicos. Os gases nobres, o hélio, né, o gás hélio, inclusive é um gás com uma densidade muito baixa, né, que se você colocar num balão ele vai subir, que eu acho que é o gás mais leve que tem, certo? Os gases, temos também as propriedades químicas desconhecidas, em preto, os latanídeos em azul escuro, temos aí em azul escuro aqui, e temos também os actinídeos, né, e aqui em azul claro, como o tário, o urânio, aqui embaixo. Então, pessoal, esses minerais, né, principalmente esses que se usavam muito na confecção de deuses e de cidades e de construções, eles têm a sua importância na manutenção da vida. Olha lá, todas as vezes que vocês ouvirem falar em sais minerais, lembrem, né, desses minerais aqui e de outros: selênio, ferro, zinco, iodo, cobre, cálcio, fósforo, potássio. Os sais minerais, pessoal, estão presentes em pequenas quantidades nas células. São essenciais para o metabolismo. Então, sem os sais minerais não tem metabolismo no corpo. A carência de sais minerais pode provocar o mau funcionamento do organismo.
são exemplos de sais minerais, né? Esses aqui que eu mostrei agora há pouco. O que está acontecendo, pessoal? Quando nos alimentamos, nós vamos retirar esses sais minerais daquilo que consumimos. E se o que está acontecendo no mundo é o que? Que estão extraindo todos os minerais do solo, tornando que os alimentos com menor poder energético, com menor quantidade de sais minerais. E isso, pessoal, está fazendo o quê? Está fazendo com que nós venhamos a ficar mais doentes, mais frágeis. E uma das coisas que, além da questão do pecado, além da questão do consumo do fruto do conhecimento do bem e do mal, o qual nos trouxe corrupção genética, além desses problemas, nós temos o problema de que a Terra está ficando cada vez mais sem minerais. Certo? Cada vez mais sem minerais. E a Terra, uma vez cada vez mais sem minerais, os alimentos vão ficando mais pobres e nós vamos ficando cada vez mais suscetíveis a doenças. Por isso que Cristo disse que os dias que antecederiam a sua vinda seriam marcados por fomes, por guerras e doenças. E aí a explicação aí, né, do que está acontecendo. Aqui estão, pessoal, os textos bíblicos, as suas referências que nós utilizamos. Utilizamos de literatura apócrifa também, literatura escondida, né, o Apocalipse de Baruque e o Livro dos Justos, tá, que foi bastante mencionado aqui nesse trabalho. A nossa conclusão, certo? Então nós concluímos, né, que o decaimento genético é fruto do pecado, consumo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o nosso decaimento genético é consequência da ganância também, da retirada cada vez maior dos minerais do solo aí. Muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe.